Bom, estamos mais uma vez aqui reunidos em Brasília, né, mais um domingo, para conversarmos sobre mais um capítulo do Hamed, do Renovando Atitudes, e hoje nós vamos conversar sobre a conveniência. Mas antes disso, como sempre, nós vamos fechar os nossos olhos, nos harmonizarmos, que possamos permitir que Deus fale através de nós, que nos utilize como suas ferramentas divinas e úteis, cheias de boa vontade, de amor, de esperança. Que possa, Senhor, neste momento, harmonizar todos os lares pelos quais essa mensagem chegue, todos os corações, que possa apaziguar, que possa renovar em fé, em amor, em esperança, e que possamos manter essa vibração não só durante o estudo, mas durante toda a semana, sabendo escutar, entender a sua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vou começar lendo a passagem do capítulo 13, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que também é uma passagem da vida, né? Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Agora vamos começar os comentários do Hamed, né? Fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar sinceramente, dando o melhor de nós mesmos, sem pensar em retribuições, eis a base do amor incondicional. A sinceridade é o melhor antídoto para afastar falsas amizades. Convidar à mesa os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, na recomendação de Jesus, é angariar relacionamentos satisfatórios, leais, estimulantes, sem segundas intenções. Talvez, por querermos levar vantagens e proveitos em tudo, tenhamos atraído para o nosso círculo afetivo amizades vazias, distorcidas, que representam verdadeiros parasitas de nossas energias. Por isso, nos sentimos algumas vezes inadaptados ao meio em que vivemos. Mas, se amarmos por amar, encontraremos criaturas que não se preocuparão com as escalas hierárquicas e nos aceitarão como somos. Não esperarão de nós toda a sabedoria para todas as respostas, apenas compartilharão conosco o carinho de bons amigos. O refrão da conveniência é: vou te amar se. Se me recompensares, serei teu amigo. Se me confidares, eu te prestigiarei. Se ficares sempre ao meu lado, eu te amarei. Se concordares comigo, concordarei contigo. Jesus nos pede desinteresse nas relações e não imposições de conformidade com as nossas paixões. Ele nos ensina a lição de não manipularmos ocasiões, porque toda cobrança fragiliza relacionamentos e, em verdade, é uma questão de tempo que tudo venha a ruínas. Acho que a gente pode parar por aqui. Vamos abrir os comentários. Meu Deus, essa lição é linda demais. Eu acho que só esse primeiro parágrafo é riquíssimo, porque, olha só, fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar sinceramente, dando o melhor de nós mesmos, sem pensar em retribuições. Eis a base do amor incondicional. Eu acho que nós poderíamos começar, tipo, só com esse parágrafo renderia um estudo todo ou mais. Pela seguinte questão, ele traz para nós essa premissa de que nós devemos fazer pela convicção de fazer. Não é para que nós recebamos algo em troca, não é para nos compararmos com o outro, não é para nos destacarmos, para ostentação daquilo que nós fazemos, mas devemos fazer única e exclusivamente pela convicção de que estamos fazendo algo bom, pela paz na nossa consciência.
sabe? Seria quase que um reverso do egoísmo. É pela liberdade interior, pela convicção minha de que fazer o bem é o correto, fazer o bem está dentro da minha alma como algo que é uma premissa, é a bandeira que eu carrego. A gente sempre fala, né, Tássia, que quando nós agimos, quando nós falamos, quando nós pensamos, quando nós nos expressamos, nós estamos sempre levando uma bandeira, defendendo coisas, pode ser consciente ou inconscientemente, mas nós estamos. Então, quando eu estou agindo, quando eu sou amigo de alguém, quando eu estou próximo a alguém, eu estou agindo por conveniência ou eu estou agindo porque aquilo movimenta algo internamente em mim? Entende? Então, tipo, eu seleciono as pessoas pelo emprego dela, eu seleciono as pessoas pela renda dela, eu seleciono as pessoas pelos lugares nos quais ela é capaz de pagar para estar, eu seleciono as pessoas de acordo com a vestimenta dela. Isso tudo é conveniência. Eu seleciono as pessoas de acordo com o que ela tem para me oferecer, ou eu seleciono porque aquilo é um afeto da minha alma, porque aquele ser traz algo além para mim. Então, essa primeira frase é muito plano para a manga, tem muita coisa para a gente refletir. E seguindo, para mim, essa frase aqui, ó, quando Jesus explica, né, esse trecho, porque no primeiro momento parece assim, como assim? Vou convidar todas essas pessoas para minha convivência, para estarem próximas a mim. Mas ele explica o sentido, angariar relacionamentos satisfatórios, leais, estimulantes, sem segundas intenções. É como eu disse, você ter pessoas próximas a você que são afetos da tua alma. Tem uma frase que Jesus fala no livro Boa Nova, que para mim é algo assim, eu me emociono quando eu falo. A primeira vez que eu li aquilo lá, eu chorei igual um bebê. Chorei porque toca a minha alma. Porque ele fala assim, ó, que os afetos da alma são laços misteriosos que nos ligam a Deus. Então, se você for pensar, aquelas pessoas que você tem próximas a ti, que são de fato afetos da sua alma, a gente tem muitos amigos que tocam verdadeiramente o nosso ser, que você sabe que às vezes você tem ele próximo a você mais do que um familiar, que é um familiar consanguíneo, que a gente considera como sendo muito importante para nós. Mas às vezes você tem amizades que têm uma estima maior do que um familiar. E aí você pensa, meu Deus, esse ser humano é um ser que está evoluindo comigo, que está na jornada aqui comigo, mas que ao mesmo passo, esse amor que eu sinto por ele é de uma pureza e de tão nobre que me aproxima de Deus. Olha que lindo isso! Se a gente for parar, meu Deus, sabe? Algumas amizades que a gente tem, eu sempre falo assim, falo, gente, os seus amigos, assim, se você estiver doente, um exemplo, essa pessoa se disporia a estar contigo num momento de aflição tua, sem te julgar, sem te condenar, mas ali, você sabendo que é o seu ombro naquele momento, talvez é o braço que você não tenha força naquele momento, mas a pessoa está do seu lado ali, te amparando e te ajudando. Então, assim, ficam esses questionamentos, porque esse tipo de afeto, ele não está assim por conveniência, não está conosco por conveniência. Uma pessoa que está próxima a nós por conveniência, no momento que a gente perde a nossa utilidade, a amizade também desaparece. Meio que um processo automático da própria vida de acontecer isso. Então, eu acho que esse estudo de hoje é um chamamento para nós refletirmos acerca daquilo que nós estamos mantendo na nossa vida enquanto afeto. E o quanto isso é importante, quanto isso é relevante para a qualidade que nós temos na nossa vida aqui, né? Então, a sequência que ele traz para a gente de reflexão aqui é extremamente importante. Esse outro parágrafo, onde ele diz aqui para nós, ó, mas se amarmos por amar, encontraremos criaturas que não se preocuparão com as escalas hierárquicas e nos aceitarão como somos. Quantas vezes a gente toma atitudes
diminutos que vão gerar consequências de anos, às vezes encarnações, para a gente poder se sobrepor a alguma situação ou para a gente poder se destacar em algum momento para ter a validação, a valorização de outras pessoas. Às vezes, coisas que nem estão de acordo com a nossa consciência, que não estão, nem estão de acordo com os valores que nós pretendemos cultivar em nossa vida, né? Então, veja o quão grande que é essa reflexão de hoje, né? Ele fala aqui, ó, não esperarão de nós toda a sabedoria para todas as respostas, apenas compartilharão conosco o carinho de bons amigos. Então, são pessoas, esses afetos da alma que Jesus traz para nós no livro Boa Nova, são justamente pessoas que compreendem o processo em que nós estamos. Sabem que vamos falhar, que vamos errar, que vamos nos equivocar, que vamos precisar reconstruir caminhos, refazer, mas que estão ao nosso lado. E pensa. Pode falar, tá? Bem isso que você estava dizendo, e que assim, né, claro, são afetos da alma, mas não significa que concordarão sempre conosco, né? Inclusive, é uma das coisas que ele diz, assim, que a conveniência também seria, se concordares comigo, então eu concordarei contigo, porque amizade também, né, e os laços verdadeiros são aqueles em que a gente, de fato, se preocupa com a alma daquela pessoa e que realmente dá conselhos de, olha, isso daqui não é o certo, se você quer fazer, até tudo bem, mas isso daqui eu não concordo contigo. Então, também tem essa liberdade, né? E é bonito também esse outro parágrafo que ele diz, né? Jesus nos pede desinteresse nas relações e não em posições de conformidade com as nossas paixões. Ele nos ensina a lição de não manipularmos ocasiões, porque toda cobrança fragiliza relacionamentos. E, em verdade, é uma questão de tempo para que tudo venha a ruínas. Então, também tem esse lado nosso de, às vezes, querer impor, né? Ou manipular as coisas ou as pessoas, ou cobrar mesmo da amizade, né? Existe muito isso de cobrar esse afeto, de cobrar atenção, e como a gente viu ali, um dos pressupostos básicos de não ter a tal da conveniência, né, nas relações, é exatamente esse dar-se sem retribuição, que seria esse amor incondicional, né? Então, também buscar esse lado de não cobrar, de não manipular, de não criar situações, a fim de que a gente realmente consiga aquilo que a gente quer, porque isso também é conveniência, né? Mas é muito bonito essa parte que você falou sobre os amigos. E eu acho que o padre Fábio, ele fala, né, uma parte sobre o amor que é verdadeiro, que é quando deixa de ser utilitário, né? Quando aquilo não tem mais serventia para mim. O que acontece muito, por exemplo, na velhice, né? Que a gente conhece as relações, os amores de verdade, na velhice ou em situações realmente mais difíceis, porque aquela pessoa não tem utilidade nenhuma para você, às vezes te dá até muito trabalho, né? E querendo ou não, ali, bem ali que a gente vai construindo realmente essas bases, esse fortalecimento das relações verdadeiras e incondicionais, né? E eu acho que eu citei no estudo passado uma doutrina oriental que fala da gente deixar o nosso coração em todos os lugares. Então, eu acho que uma forma da gente angariar, né, essas amizades, esses afetos realmente reais, assim, é a gente distribuir esse amor para o mundo, que pode não parecer, mas a gente tem muito para dar. E às vezes a gente se foca muito em determinadas pessoas e relações sem pensar que, na verdade, o nosso amor é realmente incondicional. E cada vez que a gente exercita isso, os nossos laços, as nossas relações, elas vão ficando mais autênticas, verdadeiras, e não só com os amigos, mas também um pouco com o mundo, né? Mas, claro, ter esse lugar de aconchego, de saber que eu posso voltar, que eu posso errar, que a pessoa pode não concordar comigo, e sim, ela é por isso a minha amiga leal, aquela pessoa que eu vou poder contar sempre, e tantas outras relações, né? Mas que a gente vá buscando deixar o nosso coração em tudo que a gente faz, e não se preocupar, o que eu vou ter de retribuição? Ah, mas essa pessoa nem faz nada para mim, nem me retribui, e pensar ao contrário, quanto mais eu me dou, né, para o mundo, claro, ciente do meu valor, ciente de quem eu sou, também não dando em excesso, né, Dani, saber como dar, mas se dar, né, sobretudo, e quando se dá,
saber que, bom, aquilo ali não tem que ter retribuição. Eu amo por amar, e não porque tal pessoa faz o que eu quero, e não porque meu desejo é atendido, e não porque eu consigo tal coisa. Amar, né? E eu acho que é um caminho que a gente deve prosseguir e treinar e angariando esses afetos ao longo do tempo mesmo, porque pode ser que você passe a vida inteira e veja que no final das contas os amigos verdadeiros são poucos e são mesmo, né? Mas assim, de ter essa percepção de o que eu estou fazendo também para conquistar. Foi mais ou menos como na lição da família, né? Lembra da família que a gente comentou universal, que a gente vai crescendo os laços e tal, né? As afinidades vão crescendo, que essa é a família. Em relação aqui, eu também acho a mesma coisa, que a gente vá criando esse ambiente propício para que essas relações possam ir nascendo, porque a partir do que existe dentro de nós, e que é bem aquela perspectiva que a gente sempre fala, aquilo que está dentro está fora, quando eu tenho essa perspectiva de que eu estou dando o meu melhor, de que eu estou amando, né, e dando, isso vai voltar para mim de algum modo, né? Acho que a gente pode continuar. O que você acha? Eu ia só falar que o Padre Fábio ele tem, inclusive, um livro, é um dos últimos livros dele, que o título é Por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. E eu acho que, cara, eu acho esse. Só o título é fantástico. O livro, então, nem se fala. Porque é muito sobre isso, sabe? É você deixar. Qual o rastro que você está deixando? A gente volta a falar nisso. Qual o rastro que você está deixando de amor, de bondade? E outra coisa, eu lembrei muito de uma frase da Cora Coralina, que ela fala que bondade também se aprende. E eu falaria o seguinte: o amor também se aprende, sabe? O amor despretensioso, esse doar-se sem a pretensão de ser aceito, sem comparação, sem, sabe, você ficar ostentando porque você está fazendo bem. Então, assim, isso tudo a gente aprende. E lembrando sempre que isso, esse amor que a gente doa, nós estamos falando, ei, universo, essa é a minha energia, isso é o que eu estou emanando. Automaticamente é também o que eu estou atraindo. Então, acho que fica isso muito forte. Vamos seguir? Sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis, mas alimentos nutrientes das almas, os quais nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento perante as lutas expiatórias. Quando esperamos que os outros supram as nossas carências e nos façam felizes gratuitamente, não estamos de fato amando, mas explorando. Ao identificarmos jogos de manipulação, procuremos relembrar nossa verdadeira missão na Terra, pois sabemos que não viemos a este mundo a fim de agradar os outros ou viver à moda deles, mas para aprender a amar a nós mesmos e aos outros sem condições. Em muitas ocasiões, fundimos nossos sentimentos com os de outros seres, cônjuge, pais, filhos, amigos e irmãos, e perdemos as nossas fronteiras individuais por ser momentaneamente conveniente e cômodo. A partir daí, esperamos sempre retribuições deles, nossos amados, e sofreremos se eles não fizerem tudo como desejarmos. Esquecemos de abrir o círculo da afetividade para outros seres e não percebemos o quanto é saudável e imensamente vitalizante essa postura. Continuamos a convidar à mesa somente aqueles com quem fazemos questão de compartilhar mútuos interesses. Aberto a comentário. Bom, esse primeiro parágrafo dessa segunda parte também é sensacional. Os sentimentos verdadeiros não são mercadorias permutáveis, mas alimentos nutrientes das almas. Olha só o que ele traz para a gente: alimentos nutrientes das almas, os quais nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento perante as lutas expiatórias. Então, eu acho que, para mim, seria mais ou menos assim, sabe? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Naturalmente, nós vamos passar por vicissitudes. Tipo, você estar encarnado é um atestado de que você vai ter alguns sofrimentos. Não sofrimento voluntário, assim, mas por você estar aqui, por nós precisarmos evoluir.
Então, acaba sendo algo natural, né, de estar encarnado. E uma das coisas que nos fortalecem para que nós possamos passar possamos passar por esses sofrimentos assim com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais leveza, fortes mesmo, é quando nós temos pessoas ao nosso lado e pessoas que são afetos da nossa alma, sabe? Porque é como eu falei anteriormente, você pode hoje estar, por exemplo, como eu estou, em recuperação da minha perna. Então, eu precisei por muito tempo de ajuda. Eu precisei de pessoas que estivessem ao meu lado. Eu precisei muitas vezes que alguém servisse o meu prato para que eu pudesse comer. E eu tinha uma pessoa que fizesse isso por mim. Eu tinha várias, na verdade. Eu me sinto privilegiada com isso. Mas, assim, então, esses afetos da alma é que vão nutrir a nossa alma também para que a gente possa passar por esses percalços e que a gente consiga sair do outro lado melhor um cadinho do que quando a gente entrou nisso, sabe? As dificuldades, elas vão aparecer, mas nós também temos que aprender algumas maneiras de nos fortalecermos para que a gente possa passar com mais serenidade, como eu falei anteriormente. Então, assim, para que quando venha um problema, ele não seja uma avalanche que te leve com tudo e que nunca você esteja preparado. Preparado 100% nós não vamos estar, até porque nós não temos como prever o futuro e falar assim, poxa, vai vir tal problema agora, estou pronto para ele. Isso não existe, né? Mas existe uma questão assim de você ter uma firmeza. Você pode até dar uma envergada para um lado, uma envergada para o outro, dependendo do vento que vem, né? Mas cair você não vai, né? Então, assim, é importante, isso é uma das premissas que eu levo para a minha vida, é a questão de ter relações, de não ser relações sutis, superficiais, de ter relacionamentos profundos, sabe? Ter pessoas próximas, mas que sejam realmente próximas. Você poder criar vínculo, mas um vínculo com raízes mesmo, sabe? Um vínculo verdadeiro que não seja só como o povo fala, amigo de balada, ou amigo de festa, amigo, não, é amigo palpa toda a obra mesmo, sabe? Aquela pessoa que você pode contar em qualquer momento, né? Então, essa é uma primeira coisa, né? Uma outra coisa que marca muito aqui é quando ele fala que nós estamos aqui justamente, nós não viemos a este mundo a fim de agradar os outros ou viver à moda dos outros, mas para aprender a amar a nós mesmos e aos outros, sem condições. Então, veja bem que primeiro nós precisamos aprender a nos amar com qualidade, a nos acolher, sabe? A nos aceitar. Tudo aquilo que nós conseguimos fazer de bom por nós mesmos, a tendência é que isso reverbere externamente. Ao passo que quando nós nos punimos, quando nós nos julgamos, quando a gente tem muito aquilo assim, sou a vítima, estou me chibatando, estou me punindo. Quando nós fazemos isso, a tendência é que isso seja um modo de ser nosso. Então, nós vamos fazer isso conosco, mas também vamos fazer isso com o outro. Então, vem aí também aquela coisa que a gente sempre fala da questão do autoconhecimento, a gente buscar o aprendizado. Nós percebemos hoje que nós somos literalmente reféns das nossas emoções o tempo todo. O tempo todo. As coisas nos acontecem e elas nos derrubam em questão de segundos. Mas por que isso? É porque nós não temos preparo. Então, eu acho que um bom caminho para a gente começar a trilhar é a gente buscar fortalecer a nossa mente, educar a nossa mente, fortalecer o nosso emocional, para a gente também não ficar jogando no outro as nossas carências, as nossas dores, os nossos traumas, os nossos sofrimentos, tanta coisa que nos acontece, mas todo mundo passa por problema, todo mundo tem dramas, todo mundo vai ter um trauma. Quem não tem? Eu acredito que estando encarnado não exista quem não tenha, né, Tássia? Então, vem isso para a gente pensar. E aí, esse parágrafo aqui, para mim,
Em muitas ocasiões, fundimos nossos sentimentos com os de outros seres e perdemos nossas fronteiras individuais. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente refletir sobre, porque nós não podemos deixar a nossa individualidade se perder. Então, às vezes, nós vamos, assim, e acho que isso acontece, eu não sei se eu estou no raciocínio errado, mas me corrija, mas eu acho que acontece muito nas questões dos padrões familiares. Por quê? Ah, porque a minha avó agia assim, daí a minha mãe agia assim, eu também vou agir assim. Não, nós somos um ser individual. Nós temos condições de falar, opa, agora eu vou me conscientizar disso daqui e vou parar por aqui. Se vocês já sofreram por tudo isso, se vocês já passaram por tudo isso, se vocês deram continuidade, tudo bem, foi o que vocês conseguiram fazer até aqui. Mas eu quero respeitar a minha individualidade e quero romper esse ciclo. Então, nós temos condições de fazer isso. Fácil não é, né? Mas ninguém disse que seria fácil, né? Eu acho, e eu acho, Dani, que tem uma coisa muito assim de que, claro, a gente tem que ter essas pessoas, né, esse círculo mais afetuoso, de maior afinidade, mas isso também não pode nos tornar carentes e dependentes. Quer dizer, a nossa autonomia, ela tem que ser mantida. Porque esse último parágrafo mesmo que você leu, para mim é muito uma assim, a gente fica fundido nesses sentimentos com esses outros seres, né? Sejam os nossos pais, cônjuges, amigos também, porque é mais conveniente. Então, assim, a forma como a pessoa pensa, vive a vida, eu vou me deixando levar por aquilo, porque não necessariamente aquela pessoa com a qual eu tenho um sentimento muito grande de amor vai ter os mesmos valores ou concordar comigo, porque também tem isso, são coisas diferentes. E às vezes a gente vai se deixando levar por essa forma como a outra pessoa vive, e aquilo nem é um valor nosso, né? E como diz ali, a partir desse momento que a gente vai fundindo esses sentimentos, a gente espera a retribuição dos outros e sofremos quando eles não fazem tudo aquilo que desejamos, porque aí você se funde a outra pessoa, acreditando que dessa forma você vai ser aceito, você também vai ser amado, e aí você fica esperando essa retribuição. Bom, se eu estou aqui concordando com ele, vivendo isso que ele está vivendo, então ele vai me dar uma retribuição ou vai fazer as coisas como eu desejo. Me frustro caso isso não aconteça, né? Então, ter essa autonomia, quer dizer, que eu nutra isso, que isso de fato sirva de alimento para minha alma, para os momentos bons e também, principalmente, para os ruins, que é quando a gente precisa mais daquele apoio, né? Mas é entender que nós estamos aqui em missão para nos aceitarmos e para então aceitarmos esses nossos afetos tão queridos da forma como eles são, né? Sem, desejar que eles façam as nossas vontades, porque senão isso não é amor, isso é exploração, e o Hamed diz muito bem sobre isso, né? A gente fica querendo que supram as nossas carências, que nos façam felizes o tempo todo, e isso é amor, isso na verdade é a nossa tentativa de exploração, né? E que então a gente saiba ganhar essa autonomia que a gente fala, que realmente é importante. Eu estou aqui em missão, que a minha missão é diferente da sua missão, e os meus valores a gente pode compartilhar de muitos valores iguais, mas temos coisas diferentes e está tudo certo, né? E eu tenho que aceitar plenamente a pessoa que você é, assim como você também me aceita, e fazendo isso, né? Porque isso também é o amor incondicional. E o fato da gente se vincular muito, se fundir mesmo como se fosse uma única pessoa, seja com os nossos pais, seja com o cônjuge, isso vez ou outra não quer dizer amor. Quer dizer uma tentativa de ser aceito, de ser amado, às vezes de forma irrestrita, mas também querendo uma retribuição ali em troca, né? E também não é esse o caminho, né? Então, eu gosto porque ele comenta em uma mesma lição sobre várias coisas, né, Dani? Ao mesmo tempo que ele vai falando sobre a importância dos afetos, ele também vai falando sobre a importância de aceitar, de não esperar, de te dar a autonomia de novo. Olha, está aqui, você está tendo que viver essas experiências, você pode compartilhar disso tudo, desses afetos todos, mas fique aí, na sua, né, compartilhando com os outros, mas você tem sua própria individualidade, né?
Ele traz sobre várias óticas, né, cara? Por isso que cada estudo é riquíssimo. É muita coisa. Por exemplo, essa parte que ele traz aqui para a gente, falando assim que esquecemos de abrir o círculo da afetividade para outros seres e não percebemos o quanto é saudável e imensamente vitalizante essa postura. Então, aquele ser, por exemplo, assim, que ele se apega tanto a uma pessoa, a uma única pessoa, às vezes pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, mas você se apega tanto que na falta daquela pessoa você adoece. Eu vi um caso recentemente de uma pessoa que ela era muito apegada à mãe e ao cachorrinho de estimação. Aí a mãe desencarnou e, posteriormente, acho que uns 4 meses depois, o cachorrinho desencarnou também. Aí a pessoa, tipo, se perdeu em si mesma, sabe? Tipo, mas é complicado isso, porque nesse mecanismo de idas e vindas, né, de espíritos, então uma hora você está encarnado, outra hora você está no plano espiritual. Então é importante nós termos vínculos com várias pessoas, porque na falta de uma, momentaneamente, né, porque a gente sabe que não é na falta de uma pessoa momentaneamente, a gente consegue se sustentar por aqui, né? Nós temos uma rede de apoio, então, que vai nos ajudar a passar por esse momento de dificuldade, de saudade, de separação, mas isso não vai acabar conosco, né? E da mesma forma acontece do lado de lá, que quando uma pessoa reencarna, ela também não está disponível 100% do lado de lá, né? Então acontece esse mecanismo e o fato de nós termos vários seres ao nosso redor, então eu estava pensando assim, quando a gente reencarna aqui, nós temos ali, veja só, nós já temos um grupo, nós temos pai, mãe, já tem possivelmente alguns tios ali, já tem vô e vó dos dois lados, olha que já dá um grupinho ali de pelo menos umas 10 pessoas, 15 pessoas, entende? Aí você já vai ter primos, né? Mesmo que você não tenha, mas sempre tem, assim, pelo menos o pai, mãe, avô, avó, né? Tem algumas pessoas para ver que a gente não nasce só e que aí você, à medida que você vai crescendo, você tem amigos, às vezes, que você faz na infância que vai para a vida toda. Ou às vezes você é adolescente, tem algumas amizades também que seguem para a vida. Às vezes você tem algum professor que marcou a sua história e que você, além de professor, ele vira seu amigo. Eu tenho. Então, assim, isso é muito bonito para a gente ver como que é possível você ter afetos e você ampliar a sua rede de afeto, né? E é interessante, Dani, porque eu entendo esse seu comentário assim, por duas óticas, sabe? Tanto no sentido de, por exemplo, assim, à medida que a gente restringe muito esse círculo, né? Às vezes para algumas pessoas, às vezes para uma pessoa em específico, é como se todo aquele seu amor concentrado em uma única pessoa, aquilo é um raio laser, aquilo mata a pessoa, sabe? Assim, então, ao invés de fazer bem, isso foca, né? Então, ao invés de criar um vínculo saudável, pelo contrário, isso é o início da destruição, né? E é uma das coisas que ele fala ali no início, o Hamed, né? Que é, cadê a parte que ele fala, né? Porque toda cobrança fragiliza relacionamentos, e em verdade é uma questão de tempo para que tudo venha em ruínas. Então, o fato, às vezes, da gente focar muito a nossa atenção e o nosso amor num círculo muito pequeno, às vezes em uma relação específica, isso é um raio laser, né? Quando a gente poderia distribuir isso para o mundo, né? Que é uma coisa que a gente conversa aqui. E eu acho que isso que você falou dessa rede de apoios e de afeto, dela ser cada vez mais ampla, para mim é como se fosse mesmo aqueles pés da cadeira, sabe? Que, por exemplo, nesse exemplo que você deu, se falta mãe, se falta outro afeto que para você é muito importante, por mais que aquela perna se quebre, ainda tem as outras três que mantêm a cadeira ali meio de pé, né? Que não te derruba completamente, porque no final das contas, e como você bem disse, essas relações elas nos nutrem profundamente, elas nos mantêm de pé, como se fosse realmente o pé de uma mesa, de uma cadeira mesmo, né? E cada vez que a gente vai ampliando isso, porque a gente sabe que também é tudo passageiro, que as relações que estão agora, que a gente está vivendo, amanhã a gente pode não viver, e isso também é um modo da gente
se manter mais estável, né? Não só de, como eu disse ali, de distribuir esse amor para o mundo, que a gente tem muito amor para dar. Então, não precisa se focar em poucas relações. E é claro, a gente sabe que as amizades verdadeiras são, né, são uma quantidade menor, mas é desse movimento de se abrir para a vida e de abrir os vínculos também, porque como você disse, também tudo é aprendido. E a gente está aqui também me parece que como uma das nossas missões, uma das nossas tarefas é de ampliar essa rede de afetos cada vez mais, né? Até que dá para a humanidade inteira, mas assim, claro que a gente vai manter aquele círculo de maior afinidade, mas o interessante é realmente se abrindo para a vida. E o quão bonito é se abrir para a vida. Porque é bem isso. Às vezes tem pessoas que a gente conhece muito pouco e que vão ser aquelas pessoas que vão ser fundamentais em um momento que a gente vai precisar. E você vai pensar, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa seria alguém que me ajudaria nesse momento. Então, é aí que você vai percebendo. Então, para mim, tem esses dois viés, sabe? Seja do raio laser e seja de realmente saber que a gente veio aqui para aumentar esses laços e que, consequentemente, quando vierem as vicissitudes e os momentos mais difíceis, que a gente se mantenha ali mais instável também por conta disso. Se for tirado uma perna, eu tenho outras três para me manter erguido, senão eu caio completamente, né? E isso, de forma nenhuma, é criar aquele desapego defensivo, né? Pelo contrário, é aumentar a nossa fonte de relações mais profundas, mas com várias e várias e várias pessoas e ampliando isso aos poucos, né? E isso traz até mais qualidade, né, Tássia, para as nossas relações, porque a gente, querendo ou não, você pensa não no sentido de desespero, de que o outro pode vir a faltar, mas sim do saber aproveitar o momento que você tem disponível para viver. Algumas coisas, elas passam a ser secundárias, quando você busca pela qualidade do afeto, porque algumas picuinhas que, tradicionalmente, quase todos nós damos valor, elas acabam perdendo o significado. Então fica mais o, poxa, velho, o que eu vou compartilhar com essa pessoa de boa aqui que vai me trazer alegria, que vai levar alegria para ela e que vai construir memórias bonitas. Acho que é isso, sabe? E aí você fica com isso e você aprende a dar muito mais valor para essas memórias bonitas que nós somos capazes de construir. Que bonito isso. Bom, vamos continuar. Embora de início não avaliemos o mal que essa atitude nos causa, que é de compartilhar a mesa somente aquelas pessoas que têm mútuos interesses conosco, né? É provável que soframos a solidão no amanhã bem próximo, pois os laços afetivos podem ser desfeitos pela morte ou por separações outras. Por termos restringido esses vínculos afetivos, sentiremos certamente a tristeza de quem se acha só, e abandonado, como se tivesse perdido o chão. A observação dos jogos sociais dar-nos-á sempre uma real percepção de onde e quando existem encontros unicamente realizados para a busca de vantagens pessoais. E para que possamos promover autênticos encontros providos de sinceridade e boas intenções, é preciso sejamos primeiramente honestos com nós mesmos, para atrairmos as legítimas aproximações através dos nossos pensamentos e propósitos de franqueza. A vantagem dos relacionamentos sinceros é uma abertura da nossa afetividade em círculos cada vez maiores, que, por sua vez, edificarão uma atmosfera de carinho e lealdade em torno de nós mesmos, atraindo e induzindo criaturas francas e maduras a partilhar conosco toda uma existência de amor. Pode comentar, Dani. Acho que veio só concordando com aquilo que a gente já tinha falado, né, Tássia? Falando essa questão aqui, por termos restringido esses vínculos afetivos, sentiremos certamente a tristeza de quem se acha só e abandonado, como se tivesse perdido e sem chão. É isso que você falou das pernas da cadeira, né? Então, é a gente não concentrar, não deixar uma cadeira branca só com uma perna, né? É a gente saber construir vínculos que nos sustentem nesses momentos assim, de dificuldade, como a gente disse, dessas rupturas que são próprias da vida, né? Então, isso é muito próprio da vida. Às vezes você está aqui, a pessoa
precisa deslocar para outro estado, precisa fazer uma viagem ou desencarna, tem uma série de possibilidades que podem acontecer, né? Então, nós não restringirmos o nosso afeto a poucas pessoas de maneira que isso nos derrube, sim, né? Que seja um momento de ruptura e de muita dor. Então, para que a gente aprenda a construir outros vínculos que também nos sustentem, que também nos amparem nos momentos de dor, né? E aprender também, né, que essas idas e vindas, essas partidas, chegadas e partidas, são também algo natural da vida, né? Embora doa, embora a gente tenha saudade, embora, né? Mas a gente aprender a amar de uma forma desapegada, de uma forma saudável, a gente aprender desde já, ou talvez que a gente já deveria saber há muito tempo, amar de uma forma madura, né? Mas a gente está em tempo de aprender, como diz Cora Coralina, né? Bondade aprende, amar também se aprende. E eu acho que esse último parágrafo fecha com chave de ouro também tudo aquilo que a gente também comentou, né, Tássia? A vantagem dos relacionamentos sinceros é uma abertura da nossa afetividade. A gente caminha nesse rumo da família universal. Imagina, Jesus, quando foi enviado à Terra para reencarnar aqui conosco e nos auxiliar no nosso progresso espiritual, ele veio com essa mentalidade de que nós somos todos irmãos. Nós somos a família universal de Jesus, embora nós ainda estejamos nesse processo e ele já tenha passado pelo processo de evolução, né? Mas veja que essa é a mentalidade. Não fosse por esse profundo amor que ele tem por nós, qual sentido teria? Mas veja que ele enriqueceu esse círculo de afetividade dele, não foi restrito a poucas pessoas. Pelo contrário, ele alargou para toda a humanidade. Olha que coisa linda, que coisa bonita isso, né? E é o que ele fala aqui, né? Edificarão uma atmosfera de carinho e lealdade em torno de nós mesmos, atraindo e induzindo criaturas francas e maduras a partilhar conosco toda uma existência do amor. Então, sabendo, né, que tudo aquilo que a gente emana, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, vai também criando essa atmosfera, atraindo, repelindo. E a permuta, né, Tássia? Tudo no universo é permuta o tempo inteiro. Então, se nós tivermos uma consciência nesse sentido de que nós estamos trocando o tempo todo, basta a gente ter um pouco mais de consciência ainda daquilo que nós estamos emanando, né? Porque seja o que for, a gente está trocando e está mandando a bandeirinha ali, ó. É isso aqui, universo. É engraçado, né? É bem isso que você disse aí da bandeirinha. Tem um poeta, o Rumi, que diz isso, que o que você procura também te procura, né? E bem ao encontro disso, eu acho, tem uma parte que ele fala que e para que possamos promover autênticos encontros, é preciso que sejamos, primeiramente, honestos com nós mesmos, para atrairmos as legítimas aproximações através dos nossos pensamentos e propósitos de franqueza. E eu me lembro de ver um vídeo no YouTube, há uns meses atrás, que assim, me marcou. Porque ele falava uma coisa lógica, mas que eu ainda não tinha parado para pensar, que ele falava assim, olha, e que vai bem ao encontro de uma outra mensagem umas semanas atrás, que eu acho que falava sobre o verniz social, né, e dessas máscaras que a gente usa. E ele falava mais ou menos assim: olha, como é que as pessoas certas vão nos encontrar se a gente coloca esse verniz social e se apresenta para o mundo de uma forma não autêntica? Então, assim, a gente não entende que a gente não vai conseguir estabelecer os afetos e as relações que gostaria, porque não é isso que a gente está mostrando para o mundo, a gente não está mostrando a nossa verdadeira essência, né? E sem pensar que manter essa postura inicial de não se mostrar tal qual é, com medo de ser aceito, né? Com medo de não pertencer, o nosso sofrimento é duplo, porque além de a gente não encontrar essas pessoas, esses vínculos realmente autênticos,
a gente fica revisitando esse sofrimento, porque esse não se mostrar autêntico, não se mostrar quem é, isso já nos causa um sofrimento grande, né, Dani? Porque a gente percebe, bom, a minha missão aqui é ser quem eu sou, diferente como sou, diferente talvez dos demais, diferente da maioria, mas eu estou aqui como ser humano único e singular que sou, porque a minha singularidade ela tem um papel e ela cabe no mundo, cabe todo mundo com as suas necessidades e com valores. E quando eu me coloco no meu lugar, e quando eu sei do meu valor, e quando eu entendo que eu pertenço àquilo e amo aquele lugar, é que efetivamente eu também vou, consequentemente, ir atraindo essas relações, essas circunstâncias para a minha vida. Então é uma coisa muito lógica, mas eu acho que talvez a gente não pare para pensar sobre isso, mas é algo muito bonito, né? Aquilo que eu procuro também me procura, porque é isso, o universo ele é muito diverso, muito gigantesco, e ele promove esses encontros, né, Dani? As sincronicidades do universo, sim, são incríveis. Então, quando eu estou fluindo com a vida, quando eu estou vivendo aquilo que eu tenho que viver, quando eu estou vivendo na minha autenticidade, as pessoas e as circunstâncias nos encontram. E parece uma mágica mesmo. É mais ou menos esse movimento de fluxo mesmo que vai acontecendo, né? Então, eu acho que é parar para pensar nisso. Então, é isso, que a gente possa edificar essa atmosfera de carinho, de lealdade em torno de nós, né? E que possamos, no final das contas, estabelecer vínculos profundos mesmo, né? Esses vínculos que não sejam por conveniência, por utilidade, como diria o padre Fábio, né? E que são raros ainda, talvez, no mundo, mas que a gente, como você disse bem, amar também se aprende. Tem alguns livros, inclusive, com esse muito bacana. Enfim, Tem? Eu nunca tem, tem. Inclusive, eu acho que tem um, eu acho que não é do Remédio, mas é do mesmo que Francisco do Espírito Santo Neto, sabe? Eu acho que eu já até li esse livro, mas eu não tenho certeza. Aí achei melhor não dizer, mas aí, bom, eu acho que é mais ou menos isso. Mas ele tem esse livro, eu acho. Enfim, é isso. Essas considerações que eu tinha para fazer. Vamos fazer a nossa prece, então? Então vamos lá, agradecendo a espiritualidade amiga que esteve conosco em mais esse momento de aprendizado, esse momento de estudo, esse momento que é um alimento para a nossa alma também. Somos gratos pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade da reflexão, pela construção do nosso ser. Que temos consciência que cada momento de estudo é um momento também em que a gente traz um desconforto para depois encontrar um conforto para a nossa alma novamente. Então, nós pedimos à espiritualidade amiga que nos fortaleça nos nossos propósitos de aprendizado, nos nossos propósitos de sermos seres melhores, que nos fortaleça em esperança, em ternura, em amor, que nos fortaleça em coragem. E a gente sabe que a construção de nós mesmos é muito trabalhosa. Nós sabemos também que nunca estamos sós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine. Que nós possamos estar aqui no próximo domingo com disposição novamente, com a nossa alma aberta a tudo aquilo que o universo tem para nos oferecer de bom, a tudo aquilo que pode afetar a nossa alma de maneira boa, de maneira positiva, que nós possamos sempre ter a nossa mente, o nosso coração abertos a tudo que for bom, a tudo que for para nos transformar, a tudo aquilo que for para agregar o ser que nós somos, a tudo aquilo que for para melhorar nós mesmos e todos aqueles à nossa volta. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine sempre. Que assim seja.